Sabe aquela história de um simples conserto de carro que se arrasta por uma eternidade? Pois é, essa é uma dúvida bem comum. Hoje a gente vai mergulhar fundo na logística oculta que pode deixar um veículo parado por meses e fazer a conta ficar bem salgada. Quem é que nunca ouviu falar, ou pior, viveu na pele, um reparo que parecia coisa de um dia, mas que se arrastou por semanas, às vezes até meses? É uma situação que tira qualquer um do sério, né? E é exatamente esse mistério que a gente vai investigar hoje. Bom, para a gente começar a desembolar esse novelo, primeiro a gente precisa entender o ecossistema gigantesco que existe por trás de cada pecinha de um carro. Pensa só o seguinte: um carro hoje em dia não é uma coisa só. É a montagem de milhares de componentes diferentes que vêm de todos os cantos do mundo. Muitas vezes, eles são fabricados só quando alguém pede, para otimizar os custos. E é aí que a jornada e a complicação realmente começam. Agora, dá uma olhada que interessante esses dados. O que salta aos olhos é a diferença de preço, né? Um simples emblema para a grade de uma montadora americana, R$ 189. Tranquilo. Mas um painel de instrumentos da mesma montadora pula para mais de R$ 9.500. E um módulo de airbag de uma japonesa, quase 6 mil. Essa variação toda já dá uma boa pista do tamanho do desafio logístico. E olha, a gente não tá falando de peças super raras, não. A lista do que se troca no dia a dia é enorme, desde itens estéticos, como um para-choque, até coisas críticas para a segurança, como os airbags. Cada um desses itens é um desafio diferente de estoque e disponibilidade. Vamos avançar então para o coração do problema, o labirinto da escassez. É aqui que um conserto simples pode de repente virar um verdadeiro pesadelo. A palavra-chave que ajuda a gente a entender esse mistério é um termo técnico do setor: backorder, ou BO para encurtar. Basicamente, é o que acontece quando a oficina pede uma peça e a montadora responde: "E não tenho aqui em estoque agora". A partir daí, a peça precisa ser fabricada de novo ou importada e o relógio do atraso começa a contar. E o BO não acontece com qualquer pecinha, não. Os dados mostram que ele atinge componentes super importantes e caros. Imagina só ter que esperar por um volante de uma montadora francesa, ou um chicote elétrico de uma ítalo-americana, ou até um conversor catalítico de uma japonesa. Todos eles na fila do BO. Mas atenção, é importante não confundir BO com uma peça obsoleta, tá? São coisas bem diferentes. O backorder é um atraso temporário, a peça uma hora vai chegar. Já a peça obsoleta, essa já era. A produção dela foi encerrada para sempre. O BO pode afetar até carro zerinho, enquanto a obsolescência é mais um problema de carros antigos. E tudo isso nos leva a uma frase que é quase um ditado nesse mercado e que resume tudo de forma perfeita: a peça mais cara é aquela que não se consegue obter. Porque, no fim das contas, o custo do tempo perdido e do carro parado é muito, mas muito maior que o valor da peça em si. Então, se a peça mais cara é aquela que não tem, como é que a falta de um único componente vira essa bola de neve gigantesca, paralisando toda a cadeia de reparo? É o famoso efeito dominó, e o estrago é grande. Primeiro, a peça entra em BO. Com isso, o carro fica lá, parado, ocupando um espaço precioso na oficina. Daí, os prazos estouram, a entrega para o dono atrasa e os custos de todo mundo começam a subir sem parar. E esse atraso pode ir até onde? Bom, esse número aqui, 356, não é um exemplo inventado, tá? É um caso real tirado direto dos dados. 356 dias, essa foi a espera por uma única peça de uma montadora francesa. Imagina, quase um ano inteiro com um carro na oficina por causa de um componente. E este gráfico aqui mostra muito bem que isso não é um problema isolado de uma marca ou outra. Não mesmo. É algo geral, sistêmico. Os dados mostram atrasos bem grandes em peças de montadoras francesas, italo-americanas, alemães. A dificuldade, na verdade, é um reflexo direto dessa nossa cadeia de suprimentos super globalizada e interligada. Ok, agora vamos dar um passo para trás, juntar todas as peças desse quebra-cabeça e olhar para a foto completa, para entender a grande lição por trás desses números todos. A principal conclusão é a seguinte: essa espera enorme por um reparo não é um acaso, não é má sorte. É um sintoma bem claro de como a nossa cadeia de suprimentos global é, na verdade, bastante frágil e interconectada. Uma falha pequena, num canto do planeta, pode literalmente parar um carro do outro lado do mundo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Será que as nossas cadeias de suprimentos do jeito que são hoje
São fortes o suficiente para os desafios que vêm por aí? A espera por uma peça de carro talvez seja só a pontinha de um iceberg muito maior.